Nosso desejo de plena paz. Em nome do Centro Espírita Portal da Vida, trago um abraço fraternal de nossa direção, inicialmente direcionado à diretoria da casa, pelo convite, pela oportunidade de retornar à tribuna desta casa. Pessoalmente, particularmente, me sinto muito honrado, mas uma casa consagrada, centenária do nosso movimento espírita, de nossa região. E é uma responsabilidade amplificada porque nós estamos na tribuna de uma instituição consagrada, representando uma outra instituição. Então é, sem dúvida alguma, uma responsabilidade amplificada. E diante desse trabalho, nós rogamos a inspiração da espiritualidade que trabalha nesta casa, como diz André Luiz, os missionários da luz, obreiros da vida eterna, no direcionamento, na clareza das ideias, para que, na conclusão das nossas atividades, do trabalho da casa, e falamos de forma coletiva porque estamos representando a instituição, então nos apropriamos do coletivo, nós estamos em trabalho, quando a instituição encerrar as suas atividades, que as metas da espiritualidade para a noite de hoje tenham sido plenamente atendidas. Nós estamos na era da ciência e da tecnologia, 2025, nós temos na palma da nossa mão um conhecimento quase que ilimitado. Todo o conhecimento da humanidade agora, às 8h05, amanhã de manhã estará obsoleto. A produção de conhecimento, o volume de conhecimento que se sobrepõe é vertiginoso. Nós temos o ChatGPT, a inteligência artificial, a robótica. Então, do ponto de vista do conhecimento, das ciências, do saber técnico, nós estamos progredindo a passos largos. Mas do ponto de vista comportamental, ético e moral, acredito que todos concordem, nós ainda, a humanidade, estamos com muitas dificuldades. Progredindo gradativamente ao largo dos séculos, numa morosidade bastante difícil, bastante conflituosa para nós que desejamos a felicidade, a paz, o equilíbrio na nossa sociedade. O Espiritismo está estruturado, como Allan Kardec nos apresenta nas obras basilares da codificação, nos princípios filosóficos, científicos. Ele utiliza o método científico de indução para chegar à composição da doutrina espírita, e o aspecto religioso, ou, se quiserem, espiritualista. Porque existem alguns países onde há o movimento espírita, existem centros espíritas estruturados, mas em determinados países o espiritismo não é considerado uma religião oficial, como é no Brasil. Nesses países o espiritismo é uma perspectiva espiritualista. O Livro dos Espíritos, na sua contracapa, diz: Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista. E Allan Kardec diz que a força do Espiritismo, na conclusão da obra do Livro dos Espíritos, após a pergunta 1019, que a força do Espiritismo, ele não utiliza essa palavra, eu vou fazer uso de uma palavra mais moderna, a força estratégica do Espiritismo está aqui. Na sua filosofia, no olhar espírita, considerando todas essas vertentes, todas essas conexões doutrinárias, teológicas, de princípios intelectuais, olhando e analisando todos os acontecimentos da nossa existência. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade, mantendo seus princípios intactos, firmes, consistentes. E eu, pessoalmente, sempre fui muito atraído por essa perspectiva de ciência e de filosofia. A ciência, em realidade, nasce da filosofia. A nossa irmã falou sobre a importância da oração, dos pensamentos, na prática habitual da prece de manhã. O que a ciência fala sobre isso? Existe algum posicionamento da ciência oficial, da neurologia, da psiquiatria, sobre a relação mente-espírito? Existe algum benefício do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista neuroquímico sobre a prece, sobre a oração? Eu sempre me atraí por esses assuntos, tentando fazer uma conexão entre a ciência biológica e o nosso movimento espírita. Não é tema da nossa noite,
mas existem inúmeros trabalhos, que afirmam categoricamente que existe sim um fortalecimento do nosso sistema imunológico nas pessoas que têm o hábito da prece e ou meditação. Existe uma modificação neuroquímica nas pessoas que têm hábitos de recolhimento, de introspecção, de prece e de meditação. Mas não é o tema da nossa noite. Mas já faz alguns meses que eu tenho feito um ciclo de palestras, poderíamos colocar desta forma, sem parecer presunçoso, voltado aos aspectos do espiritismo, de religião ou de religiosidade ou de espiritualidade. A mim me agrada mais espiritualidade, porque muitas vezes as religiões criam muros, barreiras, pontos de vista teológicos, e espiritualidade cria e nos convida às conexões, às interações. E o Espiritismo, na questão 625, está pautada toda a estrutura teológica, ética e moral em Jesus. E desde outubro do ano passado, portanto, no próximo outubro fará um ano que tenho direcionado as minhas exposições, e a última exposição que fiz nesta casa foi em abril, e o tema foi Caminho, Verdade e Vida. Quando Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Até aí tudo bem, é fácil conceber que o Cristo seja o caminho, a verdade e a vida, analisando o Cristo histórico, o Cristo teológico, os posicionamentos dos pesquisadores sobre a figura de Jesus. Então, entender e compreender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida é relativamente simples, desde que a gente dedique um tempo para estudar a biografia, a história e as vivências do Cristo. Mas o grande desafio está em que cada um de nós consiga afirmar e dizer que Jesus é o meu caminho, a minha verdade e a minha vida. Porque aí há uma distância muito grande. Falar sobre Jesus é sobre a personalidade, que ele seja o caminho, a verdade e a vida, pelo que fez, pelo que ensinou, como agiu. Mas o desafio está em afirmarmos que ele é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. O que significa dizer que nós vamos estruturar a nossa vida, o nosso modo de ser, de agir, de pensar, conforme as orientações do Cristo. Porque nós estamos, como dissemos no início, em 2025, a era da ciência e da tecnologia, e nós temos, pasmem, mais de 6 grandes guerras ocorrendo neste momento. Se nós fizermos umas pesquisas na internet, usando o ChatGPT, quantas guerras nós temos, o ChatGPT listará mais de 37 conflitos armados. Se nós pedirmos para que ele refine, porque existem ainda as categorias de guerras, consideradas grandes guerras, nós temos 6. A era da ciência e da tecnologia, do conhecimento quase que ilimitado, infinito, que se repõe em forma cíclica, quase que impossível de acompanhar, e nós temos 6 guerras. 6 guerras. Porque é muito importante conhecer. O conhecimento é importante, mas amar é imprescindível. E só conseguiremos amar respeitando-nos, nos entendendo, buscando a concórdia, as relações saudáveis a partir do momento que nós olharmos para a mensagem de Jesus e buscar introjetar no nosso comportamento diário. A instituição em breve fecha as portas, apaga as luzes, tranca a porta. E todos nós, trabalhadores, expositor convidado, comunidade, nós vamos para campo. O que significa ir para campo? Cada um de nós vai para sua casa por seus afazeres, supermercado, trabalhar. Cada um de nós aqui tem um destino quando sair daqui. E é lá que nós damos ou daremos testemunho de quem nós somos. Porque nós estamos num ambiente controlado, no centro espírita, 30 minutos, 40. A gente assume uma persona, coloca uma máscara, fala com uma voz modulada, gestos pensados.
Mas a partir do momento em que ninguém mais observa ninguém e que nós vamos para as nossas casas, para os nossos afazeres, é lá que nós vamos dar testemunho de quem nós somos. No condomínio, no prédio, com a família, o que a gente acessa, o que a gente posta, o que a gente lê, o que a gente compartilha, as nossas conversas do Instagram, as nossas conversas do WhatsApp. Porque é na vida comum, nas nossas atividades diárias, que nós vamos dar manifestação de quem nós somos. Em todas as leituras do Centro Espíritas, quando os leem, principalmente Emmanuel, Emmanuel se refere ao Divino Mestre, ao Divino Amigo. Até que ponto Jesus é efetivamente o nosso Mestre? Até que ponto ele é referente, ele é realmente o nosso modelo e o nosso guia? Ou até que ponto ele ainda não é, mas nós estamos buscando para que seja? É por isso que o mundo está, a princípio, desestruturado e, como diz a introdução do Evangelho, está abalado nas suas bases. Sede firmes, a trombeta ecoará. Nós precisamos buscar urgentemente esta conexão com Jesus. As pautas de trabalho do Cristo versam sobre ética, sobre moralidade, amor ao próximo, respeito, compreensão. E nós falaremos hoje sobre uma proposta absolutamente importante, que é a piedade. Eu sou espírita há mais de 30 anos, talvez pessoas aqui na casa sejam espíritas há mais tempo. Eu me considero um estudioso do espiritismo, principalmente de Allan Kardec. Já iniciei na UFSC com mestrado sobre pesquisas científicas de transfenomenologia, associando pesquisas científicas com fenômenos espíritas. Por motivos pessoais eu tranquei. Então eu me considero sim um estudioso do espiritismo. Eu já devo ter lido o Livro dos Espíritos numa conta, como eu digo, numa conta de padaria, mais de 50 vezes. E o Evangelho, talvez equivalente, talvez até mais, porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma obra mais consultada frequentemente. As duas obras são bastante consultadas, mas acho que talvez o Evangelho seja mais consultado. Então talvez o Evangelho também já tenha lido próximo de 50 vezes, o que é muito. É um volume de leituras muito grande. E alguns meses atrás eu fiz o Evangelho em casa, eu e a Adri, com este livro, inclusive, que é o que eu tenho há muitos anos, vem comigo desde o Rio de Janeiro, quando eu me mudei para cá. E nós fizemos a leitura no Evangelho no Lar sobre a piedade. E quando eu fechei a obra, falei para a Adri, a partir de agora vai ser, as próximas exposições será sobre a piedade. Porque por mais de 30 anos sendo espírita e estudando, quando eu fiz o Evangelho falando sobre a piedade, eu fui tomado de uma emoção porque foi como se tivesse sido a primeira vez. Porque algumas passagens, e eu marquei aqui em caneta marca-texto, eu não gosto de palestrante que vem na tribuna para fazer leitura, porque para ler eu leio em casa. Mas eu vou pedir licença, uma licença poética, para fazer a leitura só do que está marcado aqui, que é de incomparável beleza e que nos 30 anos em que sou espírita, é como se eu não tivesse lido isso aqui. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas por rotina, então o Evangelho às 8 horas, aí fecha, apaga a luz, não sei o quê, faz a prece, faz a leitura, comenta, fecha, toma água e vai embora. Talvez eu tenha lido várias vezes, mas não tenha prestado atenção ao conteúdo. E eu convido a uma reflexão sobre o que o Espírito Miguel, e somente o Espírito Miguel fala sobre a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Ponto. O capítulo começa com esta gravidade de informações. A piedade não é uma das virtudes. Diz o Espírito Miguel, corroborado por Allan Kardec, porque publica na obra. Então, Allan Kardec vai endossar, assinar embaixo de tudo que Miguel fala, e ele diz que a piedade não é uma das, é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. E é a irmã da caridade. E aí a gente faz uma pausa, porque a gente vai lá no Livro dos Espíritos,
na questão 886. Porque os espíritos estavam trabalhando com Allan Kardec sobre a salvação. O desejo do espírito é salvar-se, alcançar a plenitude, a paz integral. E eles dizem que para isso é necessário a caridade. E Allan Kardec já sabia que Jesus era a nossa referência na questão 625, cronologicamente anterior a 886. E ele pergunta aos espíritos que estavam trabalhando, particularmente na família Danty, na construção das perguntas, mais de 50 cadernos que Allan Kardec recebe. Qual o entendimento de Jesus sobre caridade? Benevolência, indulgência e perdão. Esta é a tríade da caridade, segundo o Espiritismo, que é o caminho único de salvação. Ele está estruturado em valores, em comportamentos de bondade, de indulgência e de perdão. Então, sempre que no movimento espírita nós lermos alguma frase, algum pensamento, algum posicionamento sobre fora da caridade não há salvação, a caridade a que se refere é a benevolência, a indulgência e o perdão. São comportamentos, são atitudes, todas elas exemplificadas e vivenciadas por Jesus. Inclusive, o último exemplo do Cristo nos últimos instantes, fixado no madeiro infame, quando o soldado crava a lança nas suas costelas, nas suas entranhas, e nos últimos suspiros de vida, pede a Pai que perdoe-os, porque não sabiam o que estavam fazendo. Não se rebela. Então Jesus dá testemunho prático do que ele ensinou. E agora o Espírito Miguel, corroborado por Allan Kardec, diz que a piedade é a irmã da caridade, colocando em par de igualdade. E antecipo que Emmanuel diz que antes da caridade, a piedade é o gatilho que impulsiona a execução e o surgimento da caridade. Como a fagulha, muitas vezes, é o princípio de uma explosão. A piedade é o gatilho, é o start, para que, na sequência, quase que imediata e quase que uma conexão, surja a caridade. Continua o Espírito Miguel. A piedade bem sentida, é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. Esse esquecimento, essa abnegação em favor dos sofredores é a virtude por excelência. A que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Eu trabalho na área da qualidade. A minha formação é em engenharia de qualidade de processos. Quando a gente fala sobre qualidade nas empresas, a busca da certificação da ISO 9000, melhoria de processos, toda essa dinâmica que existe principalmente nas indústrias, mas quando se fala de qualidade, o topo, o máximo, é quando uma empresa atinge níveis de excelência. Então, existem várias certificações da qualidade, ISO 9000, ISO ambiental, 5S, existem diversas ferramentas gerenciais para a qualidade. Mas quando a empresa atinge níveis de excelência, ela atingiu quase que o ponto máximo que não tem mais para onde ir. E o Espírito Miguel, corroborado por Allan Kardec, diz que a piedade é o sentimento por excelência. A piedade, que é a irmã da caridade, é um sentimento por excelência. E ele, no final desse capítulo, desse parágrafo, ele falou sobre a doutrina do Cristo, que Jesus ensinou em toda a sua existência, em toda a sua vida. Quando esta doutrina, a do Cristo, for restabelecida na sua pureza primitiva,
Quando todos os povos se lhes submeterem, ela tornará feliz a terra. E nessa exposição Caminho, Verdade e Vida, eu falo sobre a necessidade e a urgência de buscarmos o Cristo primitivo. O Cristo primitivo é o Cristo até o ano 313. Antes do concílio em que o imperador Constantino e o outro imperador Licínio publicam um documento chamado Édito de Milão, que dá liberdade de crença, permitindo que os povos primitivos pudessem se dizer cristãos sem serem perseguidos. Em 313, o Império Romano estava em declínio. E o chefe de guarda do imperador Constantino tinha uma vida dupla. Na sua vida privada estava entre os plebeus, entre a sociedade. Nas atividades militares, ele estava próximo ao imperador. E ele percebe, e diz para Constantino, que o cristianismo primitivo efervescia na sociedade, particularmente nas camadas mais pobres e humildes, e que já seria impossível conter o movimento. E que seria interessante, do ponto de vista estratégico militar, estabelecer uma coalizão entre o Império Romano, que estava em declínio, era questão de tempo, com o cristianismo vigente. E eles publicam um documento dando liberdade de culto, liberdade de crença. E alguns anos à frente, 12 anos depois, quando publicam o Concílio de Nicéia, eles estabelecem o Cristo como sendo um princípio divino e inquestionável, e a partir daqui nós temos o que nós hoje chamamos da nossa irmã respeitável, a Igreja Católica Apostólica Romana. E o que os estudiosos falam é que o Jesus, o Cristo primitivo, é antes de 313, ou seja, antes do século IV. Principalmente e particularmente das mãos de 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, sempre que se falar sobre o Cristo primitivo, é o Cristo traduzido das mãos dos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Inclusive, quem estuda o Evangelho, não somente o conteúdo, mas todas as páginas, encontrará no final as referências bibliográficas ou evangélicas que Kardec utiliza para a construção da obra, e verá que Allan Kardec busca, no Evangelho primitivo, nos 4 evangelistas, toda a estrutura do Evangelho. A importância de buscar o Cristo primitivo, o Cristo simples e essencial para a nossa existência, quando Jesus ele era discutido, analisado, pensado, refletido e sentido nas praças públicas, à beira do caminho, à margem dos rios, dos mares, nas cavernas, na casa do caminho, em pequenos agrupamentos bem simples, mas que se estudava e discutia a figura incomparável de Jesus. Essa é a necessidade de encontrar o Jesus simples, mas fundamental para a nossa vida, para que a gente efetivamente consiga se transformar e modificar os nossos atos, os nossos hábitos, os nossos pensamentos, de tal forma que essa mudança individualizada se reflita na sociedade. Porque nós dizemos que o Brasil é um país de corruptos, mas o Brasil é o somatório de todos que aqui estamos. O Brasil é o somatório de todas as famílias. E o objetivo do Espiritismo, diz Allan Kardec, é a reforma social trabalhando na evangelização do indivíduo. Iluminemos o indivíduo, eduquemos à luz dos princípios éticos e morais do Cristo e nós teremos famílias modificadas. Uma vez famílias modificadas, mudaremos os bairros, as cidades, os países e os continentes. Esta é a proposta principal do cristianismo e, por consequência, do espiritismo no seu aspecto espiritualista ou de religiosidade. A educação ética e moral do indivíduo, para que sejamos agentes transformadores da nossa sociedade. E, por fim, o último parágrafo, eu não li metade do capítulo. Só essas frases que eu marquei. Então já falamos que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, que a virtude é amor, amor é abnegação, que a piedade é a virtude por excelência,
E por fim, o sentimento mais apropriado a fazer com que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe a nossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. A gravidade da informação que está no Evangelho. E como disse no início da exposição, quando eu terminei a leitura, é como se eu tivesse visto isso aqui pela primeira vez, como se essas duas páginas tivessem se materializado aqui. O sentimento mais apropriado, mais uma vez, está no singular. E aí nós lembramos nas questões 780, que fala sobre o nosso progresso, os espíritos dizem que nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento algum. Que nós temos como objetivo a reencarnação. Conceito matemático básico, uma reta com início sem ponto no final, significa que ela é infinita. E nós temos que progredir em inteligência, ou em conhecimento e em moralidade. A nossa primeira análise do início da exposição, concordando que aqui nós estamos avançando na tecnologia, na ciência, estamos a passos largos, mas os nossos aspectos éticos e morais ainda estão engatinhando. Não é um crescimento proporcional. E nós somos criados simples e ignorantes e o objetivo é progredir. E existe uma barreira que impede esse progresso e esse avanço. Segundo o Espiritismo, a chaga social, a causa de todos os males, de todos os sofrimentos, todos individuais, sociais, psicológicos, espirituais e coletivos, todos estão estruturados no egoísmo e no orgulho. Diz Allan Kardec e os espíritos: trabalhar para destruir o ego e o orgulho. Este é o nosso objetivo. Porque é a barreira que impede o progresso e o avanço ético e moral. E o Espírito Miguel, chancelado por Allan Kardec, está nos dizendo no Evangelho, no capítulo 13, item 17, que o sentimento mais apropriado, a ferramenta mais adequada para fazer isso que o Espiritismo diz que é primordial, é a piedade. Porque a piedade é um processo de compaixão quando nós observamos uma outra pessoa, um outro indivíduo, uma coletividade agindo de forma inadequada, equivocada do nosso ponto de vista ou do ponto de vista do Cristo ético e moral, quando não temos confiança nos que nós achamos, olhar o Evangelho. Qualquer comportamento que destoe do Evangelho está equivocado. Dos princípios do Cristo, das orientações éticas, morais e comportamentais, do que Jesus propõe no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, tudo que destoa, que se afasta do Evangelho, por princípio, estará errado no nosso ponto de vista, do cristão. E a piedade é a empatia, é a projeção psicológica, nos colocando no lugar daquele que sofre, daquele que padece, a tal ponto que nós possamos buscar apoio, auxílio e a caridade. Por isso que o Espírito Miguel diz que a piedade é amor, amor é devotamento, é o esquecimento de si próprio para o auxílio ao outro. Quando nós falamos sobre a nossa personalidade, nós estamos falando sobre ego, orgulho, nós estamos falando sobre eu. Eu sou autocentrado, eu sou egocêntrico. O centro é o meu ego. Eu sou mais importante. E eu me inflo de eu. E a piedade, ela propõe enxergar o outro. Ele, ela. E a partir do momento que eu consigo fazer esse esforço, esse trabalho psicológico, emocional, de romper as barreiras do egocentrismo, indo ao encontro do outro, de eu passamos a ser
Nós. Essa é, fazendo um esquema gráfico, o processo da piedade. Destruir o egocentrismo, a pessoa que é autocentrada, ela consiga enxergar o outro, os outros. E nesse movimento sai do eu, do individual, para o coletivo. É disso que nós estamos precisando. É isso que nós precisamos buscar. Um exemplo forte. Qual seria o nosso comportamento psicológico, emocional, se por aquela porta entrasse a Suzane von Richthofen e viesse e sentasse aqui perto de nós? Qual seria o comportamento se nós enxergássemos entrando ali agora o Alexandre Nardoni, que jogou a Isabela, sua filha, do 8º andar do apartamento, uma criança de 6 anos? Qual seria o nosso comportamento? Qual seria o comportamento de Chico Xavier vendo esses 2 irmãos equivocados? Na fila, se ele ainda estivesse vivo, na fila de horas, para ter breves segundos um encontro muito rápido com ele. Qual seria o comportamento de Chico Xavier recebendo a Suzane von Richthofen, o Alexandre Nardoni? Nós podemos amplificar ainda o nosso exemplo. Qual será o comportamento, a atitude de nosso Senhor Jesus Cristo frente a estes 2 irmãos equivocados? Qual seria o comportamento deles? Para que a gente tenha a visão prática e didática da diferença onde nós nos encontramos e nós nos situamos e faz parte do nosso histórico e do nosso objetivo. Porque se nós admiramos o Chico Xavier, se nós citamos, referenciamos, associamos sempre ao movimento espírita, a figura do Chico, Jesus, nós precisamos nos espelhar em comportamentos das quais nós admiramos. E a piedade é a perspectiva de perceber que hoje, em 2025, nós temos esses 2 irmãos equivocados por aí. Mas a gente lembra que o Espiritismo diz que nós somos espíritos imortais e que reencarnamos sucessivas vezes. Então hoje nós estamos aqui, no Centro Espírita, em 2025, em Florianópolis. Mas há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, onde é que nós estávamos? Será que não estávamos comercializando escravos? Será que não estávamos fomentando as guerras? Será que não estávamos ligando as câmeras de gás da Segunda Guerra? Será que eu, há 200 anos atrás, há 150 anos atrás, não fui a Suzane von Richthofen da minha sociedade, na minha localidade onde eu estava inserido? Ou que talvez eu tenha feito muito pior do que ela? E que hoje estamos aqui no Centro Espírita trabalhando, porque talvez algum espírito, alguma alma irmã e fraterna tenha tido piedade por nós, tenha nos estendido a mão onde de repente nós nos encontrávamos caídos no lodaçal da ignorância, do erro, da angústia, da dor, e que tenham nos oferecido a oportunidade de ressurgir na vida física e trabalhar pelo nosso progresso, o nosso avanço intelecto-moral. Isso faz com que a gente perceba que todos somos semelhantes e que temos telhado de vidro, como se diz, porque hoje, se estamos razoavelmente equilibrados, cometemos erros aqui e acolá, mas mantendo certo comportamento considerado sadio ou saudável, talvez no passado não tenha sido assim. E hoje nós estamos aqui. E a empatia é o desejo de que as pessoas que cometem crimes, que erram, que se equivocam, tenham também o benefício do apoio, do refazimento, da reabilitação. Porque talvez esses processos de renovação e de educação tenham nos transformado em quem nós somos hoje. E isso é imprescindível. E, por fim, até para que fique bem claro a questão do perdão, da piedade, nós temos no nosso movimento espírita, e certamente a grande maioria conhece, o Dr. Haroldo Dutra,
que é, por formação, por ofício, um juiz de direito. E é muito comum as pessoas perguntarem para ele se não entra em conflito um juiz de direito que tem como ofício o julgamento, ao sair do fórum, ao colocar a toga sobre a cadeira, ele vai para os centros espíritas fazer conferências e seminários sobre perdão. E é muito comum perguntarem: Haroldo, você não entra em conflito porque a sua profissão é julgar. E depois você vai à noite nos centros espíritas falar sobre perdão. E ele diz que de forma nenhuma, porque são coisas muito distintas. Quando ele está na condição de juiz analisando um caso, ele não analisa e não julga a pessoa. Ele julga e analisa fatos. E ninguém é a história de uma pessoa por um fato isolado. Então ela analisa fatos concretos mediante as evidências e as provas que compõem o processo. Então ele não analisa e não julga a pessoa, ele não taxa, não é uma rotulagem, é a análise de um fato, de um episódio, que à luz do direito precisa ter uma sentença e um encaminhamento, e que de nada há com relação a perdão. Para que a gente entenda que perdoar ou ter piedade não significa chancelar ou assinar embaixo das pessoas que cometem crimes, que cometem irregularidades. Tudo que nós fizermos contra a lei humana precisa ser analisada no rigor da lei humana. Assim como tudo que nós fizermos contra as leis divinas ou naturais, em algum momento retornará para nós. Se tudo que nós fazemos para a vida, em algum momento, voltará para nós, isso nos deixa tranquilos ou apreensivos? Se o princípio de ação e reação é verdadeiro, em que tudo que nós fazemos para os outros, cedo ou tarde, voltará na nossa direção, isso nos deixa tranquilos ou nos deixa preocupados? A qualidade da resposta diz se nós estamos seguindo o caminho certo ou se nós estamos vivendo com hipocrisia, para que a gente consiga ajustar as velas, o leme, enquanto é tempo. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente, mais do que nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, principalmente nas nossas ações. Que assim seja.